Oi, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que me mandaram pelo Instagram. Eu fiz um pedido lá pra gente fazer esse vídeo já num clima de fim de ano, num clima de balanço. E esse vídeo vai chegar primeiro para os apoiadores, como sempre acontece, e acho que lá para a semana que vem, né, na semana seguinte, a que eles receberem, eu já divulgo aqui. Já adianto que deve ser um vídeo longo, então assim, senta aí, pega alguma coisa geladinha pra tomar, porque tá muito calor, eu mesma tô derretendo aqui. E prometo não ficar uma coisa imensa, mas com certeza pequenininha não vai ficar, porque tem bastante pergunta legal. E pergunta sobre o mestrado, sobre a newsletter, sobre escrita, sobre envelhecer. Então, acho que pode ser um papo bem bacana. Eu vou começar com a pergunta da Virgínia, que é uma pessoa que eu adoro, a Virgínia Barbosa. E ela perguntou para mim assim: como foi o processo para entrar no mestrado da USP? É muito difícil e concorrido de entrar? Pergunto porque tem um curso que eu queria muito fazer e ele só tem no formato mestrado, mas eu não sou exatamente uma pessoa acadêmica, então fico insegura só de pensar em passar pelo processo de prova. Conta um pouco se não se importar. Bom, não me importo nem um pouco, na verdade eu tenho uma grande missão de tentar. Missão, né? Enfim, mas eu tenho uma vontade imensa de desmistificar o que é o processo seletivo do mestrado, tá? Então, assim, se é difícil, se é concorrido, vai depender muito do programa que você escolher. No meu, eu tava olhando lá as planilhas que eles mandaram na época, com as pessoas que estavam inscritas e tal, eu acho que tinha mais ou menos umas 70 pessoas, é, e acho que um pouco mais da metade passou, né? Então, é esse tipo de concorrência. Mas é uma concorrência que tem muito menos a ver com concorrer com o outro diretamente, né? Tem mais a ver com o que você vai conseguir fazer na prova teórica e no projeto de pesquisa. Eu vou explicar um pouquinho melhor. É, Sobre essa questão de segurança, é uma coisa que eu também tinha e eu sentia bastante. Eu achava que eu jamais entraria no mestrado, ainda mais na USP, porque pelo menos para quem aqui é de São Paulo, tem toda essa aura envolvendo a USP. Eu fui muito mal no vestibular, na minha época de vestibular, então parecia realmente algo inalcançável, né? Mas conforme eu fui realmente tendo vontade de fazer esse mestrado e olhando mais para como era esse processo seletivo, foi parecendo muito mais possível, real. Exige estudo pra caramba. Eu acabei me preparando é, quase que 2 anos para entrar no mestrado, né? Então, eu tive a ideia em 2020, comecei a amadurecer essa ideia e fui fazendo cursos livres enquanto isso, cursos sobre literatura, para ter um pouco mais de embasamento teórico. E aí, eu acho que no começo de 2021, eu fiz uma aula com uma aluna especial. E aí que eu acho que é importante. Talvez seja um caminho interessante para quem ainda está inseguro, para quem não sabe se vai gostar ou não sabe se vai conseguir acompanhar, né? Então, aluno especial é uma categoria diferente de aluno 20, né? Que aluno 20 você só vai acompanhar a aula e não vai participar propriamente da aula. Aluno especial, você é um aluno, como se fosse qualquer outro aluno matriculado. Você vai entregar trabalhos, você vai ter nota e você vai poder usar esses créditos lá na frente se você passar no processo seletivo. Então é interessante porque você aproveita, mas é mais interessante porque você olha para a dinâmica do mestrado, né, para a dinâmica da pós-graduação e vê se aquilo te interessa. E foi assim que eu comecei. Então eu fui nessa aula, era um grupo bacana, um professor bacana, eu percebi que eu estava conseguindo acompanhar as aulas, que eu tinha certo conhecimento para acompanhar, tinha lacunas também, que eu fui correr atrás de preencher de certa forma, preencher tudo a gente não vai preencher. Todos os campos do conhecimento são muito amplos, então normalmente a gente se especializa em alguma coisa, mas deu para sentir que ia dar para acompanhar legal. Então, essa é a minha primeira dica, tentar entrar como aluno especial. Tem um processo também seletivo para isso, mas é muito mais simples, envolve basicamente você enviar uma documentação e uma carta de apresentação para esse professor. Nessa carta de apresentação, você normalmente vai contar quem você é, por que você tem interesse nessa disciplina e como, sei lá, você poderia contribuir para as conversas ali, né? Eu vou deixar depois no e-mail que eu vou mandar para os apoiadores o exemplo de uma carta que eu escrevi, que eu acho que pode funcionar bem, porque assim é bem simples mesmo, é uma carta de uma página. E normalmente esse processo é tranquilo, você vai conseguir ser aluno especial e vai conseguir sacar um pouquinho da pós-graduação. Eu acho que o outro ponto de atenção aqui que as pessoas têm é essa prova teórica. Mas, para mim, na minha experiência,
A prova teórica foi muito baseada na bibliografia que eles deixam já lá no site desde sempre, assim, tem uma bibliografia. Então, se você está querendo entrar no mestrado, dá uma olhada no site do departamento que você quer entrar, vê lá quais são, né, as regras do processo seletivo, normalmente vai ter uma bibliografia e se dedica já a estudar essa bibliografia desde já. Às vezes ela é extensa, no meu caso, assim, que o meu departamento tem muitos programas, programa de tradução, programa de italiano, programa de teatro, eu já olhei aquela lista com um olhar um pouco mais crítico, pensando assim, acho que eu não vou me dedicar às coisas do teatro, nem às coisas de tradução. Vou focar mais nas coisas de literatura e em coisas assim de literatura inglesa. E quando chegou a hora da prova, as perguntas eram muito focadas na bibliografia. Tinham 4 questões, uma questão mais voltada para a tradução, uma questão mais voltada para o teatro, e tinha uma questão mais voltada para a literatura, literatura história, enfim, que era mais a minha pegada. Então, foi tranquilo, né? De novo, exige preparo, mas não é um bicho de 7 cabeças. E aí, a gente entra na parte que eu acho que é a mais complicada, que é o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é o momento em que você vai contar para esses avaliadores o que você está pretendendo fazer, né? Qual é o tema que você está querendo investigar e de que maneira você vai investigar. E esse de que maneira é a parte mais importante, né? Porque não adianta você falar assim, eu quero estudar Sally Rooney. Sally Rooney tem 3 romances, os romances abordam muita coisa, então você vai ter que encontrar um foco, e a partir desse foco, as ferramentas de análise, né? Então, é um pouquinho difícil, num primeiro momento, pelo menos para mim era, porque eu tinha zero experiência com escrita de pré-projeto, de projeto de pesquisa, não foi algo que eu fiz durante a faculdade, então eu tive que, durante esse tempo de preparação, enquanto eu fazia como aluno especial, enquanto eu fazia curso livre, enquanto eu estudava coisas mais teóricas, eu tive que mergulhar nessa ideia do que é um projeto de pesquisa, para tentar entender, tô falando tentar, porque assim, é tudo um começo mesmo, a gente vai se aprofundando no fazer da pesquisa enquanto se faz a pesquisa, né? Então, nesse momento do pré-projeto, são realmente projeções. E para entender o que era uma introdução, o que tinha que ter numa justificativa, o que tinha que ter na parte de pressupostos teóricos, na parte de metodologia. Eu achava tudo muito misterioso, então eu fui fazer oficinas, eu fui fazer cursos, eu fiz consultoria com a Débora Tavares do Livre Literatura, eu conversei com muita gente que já tinha feito, pedi para amigas os projetos delas, eu li o livro do Humberto Eco de como se faz uma tese. Então, assim, para realmente sacar o que era bacana de fazer e o que não era recomendável de colocar num pré-projeto. Quando eu olho para o meu projeto hoje, eu acho ele assim um tanto ingênuo, um tanto simplificado, mas é isso aí, entendeu? Esse é o começo. Mas deu certo, eu passei. Bom, a outra pergunta aqui, ainda sobre o mestrado, que algumas pessoas fizeram perguntas similares, né? A Mel Ferraz, do Literatura, esse que eu adoro, a Esther, minha amiga do mestrado, e também aqui o perfil Arte365 no Instagram, que me perguntaram quais foram os momentos mais bacanas e os momentos mais complicados do mestrado até agora. Bom, eu tô mais do meio pro fim do mestrado, né? Nesse próximo ano é só o ano da escrita da dissertação e aí acabou. Então, acho que já dá para ter uma ideia de quais foram os pontos mais delicados, né? E para mim foi encontrar um tempo de escrita, né? Foi defender um tempo de escrita na minha rotina. Porque, para além do mestrado, eu tenho um trabalho CLT como jornalista, eu sou mãe, eu tenho minha vida, tenho meus amigos, meu marido, meu filho, né? Tem outras coisas que eu quero fazer. E quando chegou a fase da banca de qualificação, que eu tive que entregar já 2 capítulos, além de todo um memorial, contando como tinha sido o mestrado, eu vi que não ia funcionar ter um tempo picadinho de escrita, que é como funciona na minha vida. Normalmente eu vou pegando os intervalos e vou escrevendo. Eu vi que aquilo não ia funcionar. Então eu precisava cavar um espaço maior de tempo. E o que funcionou no fim foi chegar 3 horas antes do meu trabalho. Então eu chego normalmente umas 6 da tarde, eu chegava às 3 da tarde, sentava lá na minha cadeira, botava um fone e escrevia. Foi difícil porque eu fiquei muito cansada, foram semanas nesse ritmo, e esse horário que eu estava chegando mais cedo no trabalho é normalmente o horário que eu descanso,
que eu vejo uma série, né, que eu como com tranquilidade e de repente esse horário sumiu, né? Esse horário foi preenchido pela escrita. Então foi muito, muito cansativo, mas deu certo, foi o que possibilitou que eu entregasse o relatório de qualificação minimamente como eu estava querendo. Porque a banca de qualificação é um momento muito importante para ajustar caminhos. Então eu queria entregar bastante coisa para poder ter uma conversa com base em algo concreto, né? Nas ideias que eu estava tendo até aquele momento. Então foi muito bacana, a banca de qualificação foi ótima, fiquei muito feliz, muito satisfeita. Então foi um esforço que valeu a pena, mas não deixa de ter sido um esforço, não deixa de ter sido cansativo, né? E sobre as empolgações, eu acho que para mim, para além da convivência com meus colegas, que são ótimos e aprendi muito, eu acho que as apresentações que eu fiz da pesquisa foram muito bacanas e me trouxeram muita coisa. Então, desde apresentações em seminários internos da USP, como a do simpósio de Ouro Preto, que eu fiquei absurdamente feliz de ter conseguido ir primeiro, porque eu tive uma mega crise de labirintite, como eu mostrei num outro vídeo, e tive que ir de carro, cheguei atrasada, cheguei suando, tremendo, mas cheguei e apresentei em inglês, que também é uma questão que eu sempre tenho medo, tenho vergonha, então eu enfrentei esse medo e fiquei muito feliz que eu tenha feito isso. E aquele momento de troca com os meus colegas foi também o que possibilitou o convite para mediar a mesa na Flip, com uma autora irlandesa muito bacana, Sinead Gleeson, que foi um convite feito pela Maria Rita, que traduziu o livro dela, e a Maria Rita estava lá, era quem estava organizando o simpósio de Ouro Preto, e viu minha apresentação e gostou, e me mandou mensagem, né, falando que ia sugerir meu nome para a mesa na Flip. Então, eu fiquei muito satisfeita com o meu desempenho e também com o desenrolar das coisas, né? Pra gente ver como é importante essa convivência acadêmica, a gente encontrar pessoas bacanas pra gente conversar e pra gente trocar sobre pesquisa, né? Outra pergunta de vida acadêmica, da Marcela Santos, que é do Literatura Inglesa Brasil, que eu adoro. Ela perguntou se eu pretendo fazer doutorado. Bom, é um assunto que vem aparecendo na minha cabeça e acho que de forma natural, porque eu tô nessa reta final do mestrado, então a gente acaba conversando sobre isso, as pessoas acabam perguntando sobre isso, mas no momento me parece uma coisa muito distante. E eu acho que é porque eu tô me dedicando ainda muito ao mestrado, né? Ainda tem muita coisa que eu quero fazer nessa dissertação, ainda tô preocupada se eu vou conseguir fazer tudo. Então eu não consegui virar minha cabeça para outras coisas ainda. E tem também a ver com o trato que eu fiz comigo mesma antes de entrar no mestrado, que eu só embarcaria nessas coisas de pesquisa se eu realmente tivesse uma ideia que eu quisesse muito executar, se tivesse um tema que eu quisesse muito investigar, porque é muito tempo de dedicação para ser algo que eu não quero tanto. Então tem isso, se eu encontrar um tema muito legal que eu queira desenvolver por mais 4 anos no doutorado, eu vou sim tentar entrar, né? Eu vou me dedicar para entrar no doutorado, porque aí é um outro processo seletivo, enfim. Mas se isso não acontecer, eu vou deixando essa ideia dormente, né? Vamos ver o que rola, assim. Eu não estou conseguindo prever, né? Eu sei que tem muita gente que já no fim do mestrado começa a ter ideias, tanto de aprofundamento dessa pesquisa que está sendo feita, como de outras coisas, né? E nesse momento eu não tô enxergando nada tão concreto. Agora uma pergunta de newsletter, né? Quais foram os retornos mais legais de leitores que eu recebi em 2023, né? Essa é a pergunta. Eu acho que para mim são sempre os comentários, né? Eu recebo mensagens muito emocionantes de leitores, leitoras na verdade, porque assim, 90% dos assinantes da newsletter são mulheres, e muitas mulheres me mandam mensagens dizendo que se inspiraram a voltar a estudar, a criar um projeto de pesquisa. E eu fico profundamente feliz porque eu quero mais que a gente ocupe mais e mais esse espaço, né? Nós mulheres, nós mães, nós pessoas que trabalhamos, né? E ao mesmo tempo temos que fazer esse mestrado, a gente que ficou muito tempo fora da faculdade, né? Eu acho que a academia tem que ser para todo mundo mesmo. O ideal é que fosse assim, ainda não é. A gente sabe que tem um recorte de classe e de raça. Então eu tô sempre nessa toada de lutar para que mais pessoas, né, passem pelo que eu tô passando, porque tem sido uma experiência muito legal, assim, tem me preenchido muito.
Então, eu sempre me coloco à disposição para conversar sobre isso, né? Então, quem quiser conversar, eu estou aqui, desde vida acadêmica, como criar uma newsletter, no que eu puder ajudar, no que eu puder contribuir, eu estou aqui para isso, porque quanto mais coisa bacana, melhor. Eu sou muito desse time. Quanto mais coisa bacana, melhor. E aí tem uma pergunta também sobre qual foi a newsletter que eu mais gostei de enviar esse ano, né? E eu fiquei pensando, revisitando as newsletters, foi muito legal fazer isso, inclusive, né? Porque a internet tem disso, das coisas muito novas serem as mais vistas, e aí você vai publicando, vai passando um tempo daquilo, e aquilo não é mais visto, não é mais lido, é uma injustiça, né? Mas que bom que tem momentos assim que a gente pode recuperar algumas coisas que a gente gostou de fazer. E eu acho que a que eu mais gostei foi a edição 233, que eu falei da minha avó Maria Helena, e de quando eu descobri que ela roubava copos dos restaurantes e o que isso significou para mim. É um texto muito pessoal, é um texto que expõe um tanto da minha família, porque é uma história real que eu trabalhei literariamente, mas tudo ali aconteceu. Eu tive o retorno da minha irmã que ela falou, mas você inventou, né, pra ficar mais legal. Eu falei, não. E ela teve que tirar limpo com a minha mãe, por exemplo, porque não acreditou que essa minha avó paterna realmente fizesse isso. Mas é uma memória que eu guardo com muito carinho, uma memória que me fez ver minha avó como uma mulher transgressora. Porque eu, desde muito jovem, né, tinha uma alma rebelde e eu me incomodava com o fato da minha avó me parecer muito submissa ao meu avô, muito dos afazeres domésticos, né? Eu era muito imatura, eu não entendia tudo o que aquilo envolvia. Então eu me irritava com ela, que tudo ela fazia muito rapidamente, aceitava tudo que meu avô falava, mesmo que ele fizesse aquilo aos berros, né? Então entender que minha avó tinha esse lado rebelde também me fez muito bem. E claro, hoje em dia eu tenho outras visões sobre isso, né? Outras visões sobre os afazeres domésticos, outra visão sobre tudo que minha avó deve ter enfrentado e como ela foi criada, né? Mas enfim, eu adorei ter escrito esse texto. Foi legal mesmo e eu tive um retorno muito legal de gente me contando histórias da própria família, de histórias assim também um tanto inusitadas das avós. Uma amigona minha, a Natália Albertoni, mandou uma pergunta assim, né, sobre newsletter. Como criar um projeto de fôlego a longo prazo? E eu acho que é uma coisa que eu falo com frequência aqui. Eu acho que tem dois pontos essenciais. O primeiro é começar. Começar com o que se tem, começar, né, com a ideia que você tem no momento, com as possibilidades e ferramentas que você tem naquele momento. Porque tentar começar do jeito perfeito e com a melhor ideia do mundo, eu acho que é a fórmula certa para não fazer nada. E o segundo ponto é a disciplina, né? É fechar um acordo consigo mesma, seja lá qual acordo é esse, né, de frequência, de quantidade, mas fechar um acordo com você e fazer valer esse acordo, né? E eu falo acordo com a gente mesmo porque os outros vão nos colocar várias cobranças, vão impor certas frequências de publicação. E eu acho que a medida do outro nunca é uma medida muito boa, pode fazer a gente se perder. Então eu acho que a medida tem que ser a gente mesma, né? Então eu me estipulei essa questão de tentar escrever semanalmente, não só para criar um hábito dos leitores, deles saberem que aquilo lá vai chegar semanalmente, mas para criar o meu hábito de escrita, né? E escrever mesmo sem vontade, né? Escrever mesmo sem ter uma ideia que, nossa, acho que essa ideia é boa demais, né? Às vezes a newsletter sai de sentar no computador e ficar rascunhando umas frases e ver para onde vai. E tem edições que são assim super bem recebidas, que surgiram desse momento do nada, da não inspiração. Então eu vejo muito a newsletter não só como essa publicação, divulgação do que eu escrevo, mas o exercício da escrita em si. É a minha formação como escritora, né? É o meu processo criativo, é o meu processo de estudo, de desenvolvimento. Por isso que eu acho que o retorno ele é muito importante, a disciplina. Vamos voltar para escrever. Vou escrever esta semana, né? Ou a 2 semanas, ou a cada mês, enfim. É o teu tempo, né? Mas é importante que os acordos que a gente fez com a gente mesma sejam cumpridos, porque senão a gente vai ficando frustrado, né? E aí essa frustração não tem a ver com o outro, não tem a ver com não ser vista, tem a ver com a gente não estar cumprindo
com os nossos desejos, né? Não está bancando nossos desejos. E se o nosso desejo é escrever, é criar um projeto, a gente tem que bancar e ir, seguir. Seja lá de que maneira for esse começo, sem tentar também prever o que vai ser no futuro, né? Eu acho que eu tô aqui 7 anos de newsletter e com tudo isso que a newsletter me trouxe, de reconhecimento mesmo, de ser chamada para fazer coisa, as coisas que também me trouxe para o mestrado, né? A escrita da newsletter acrescenta muito no meu mestrado. Acho que tudo isso tem a ver com a minha dedicação, né? Não foi só começar, não foi só fazer, não foi só de vez em quando em 7 anos mandar. Foi realmente me dedicar, foi realmente estar presente e querer fazer melhor, e querer me desenvolver, e querer procurar formatos. Então, dedicação mesmo. Sim, acredito muito em inspiração? Acredito, mas eu acredito mais em disciplina e dedicação do que qualquer outra coisa. Bom, agora chegamos numa parte muito boa das perguntas e a luz aqui tá ficando meio escuro, mas eu acho super que ainda dá pra ver e, gente, é o que tem também pra hoje, porque fim de ano aquela correria, né, pra encontrar uma brecha pra gravar foi difícil. A Esther e mais 2 pessoas, a Sendo Bárbara no Instagram e Le Parole, não sei como fala porque é francês, mas tá escrito assim, Les Paroles, que depois eu volto aqui, me perguntaram dos livros do ano. E eu ainda tô trabalhando com essa lista. Eu costumo fazer na newsletter uma edição de retrospectiva, que eu adoro, porque eu adoro listas de fim de ano. Então eu estou pensando sobre isso, e ao pensar sobre isso, também esbarrei numa outra pergunta, que foi qual o meu mood de leitor esse ano, né? Qual que foi o clima das minhas leituras, o que que eu peguei mais para ler. E eu acho que a dificuldade de formar essa lista de fim de ano tem a ver com o fato de que eu li muita coisa para o mestrado. E quando a gente lê para o mestrado, a gente lê muita coisa picada, a gente lê muito artigo, a gente lê muita resenha. Como eu estou pesquisando uma autora que é recente, que é contemporânea, o que mais tem sobre ela é na imprensa. Então eu leio muitas reportagens fora, eu vejo vídeos, né? E tudo isso é difícil depois de mensurar, é difícil depois de compartilhar, porque foi tão picadinho, você vai abrindo mil coisas que às vezes até fica perdida com tudo que você fez, né? Então esses livros mesmo, os livros por prazer, eles ficaram num espaço menor da minha vida esse ano, mas ainda assim existiram, né? Peraí que meu marido tá chegando aqui. Pode entrar, Lê. E aí, galera? Bom, retomando aqui o que eu estava falando. Então, esses livros, por prazer, eles tiveram um espaço menor. Eu li menos coisas por prazer esse ano, com certeza. Mas eu li muita coisa legal e agora, nesse final de ano mesmo, agora no final de dezembro, eu tô conseguindo ler bastante, porque eu tô meio de folga do mestrado, né? Tô me dando esse tempo de descanso. As coisas no trabalho também vão desacelerando, porque eu cubro política, as coisas em Brasília vão aos pouquinhos também, né, diminuindo. Então, tá dando para ler mais coisa. Então, eu acho que até o fim, né? Acho que mais uma semana aqui, acho que pode ser que essa lista, essa minha ideia dos melhores livros do ano mude bastante, porque eu tô lendo coisas nesse momento muito legais. Então, uma das coisas que eu tô terminando hoje é sexta-feira que eu tô gravando esse vídeo, eu tô nas últimas páginas desse livro Viver e Traduzir, da Laura Wittner, eu acho que é assim que fala. Ela é argentina. Eu já estava namorando essa moça há um tempo, as coisas que ela vinha publicando, que tem um outro livro dela de poemas que eu terminei de ler essa semana e eu adorei, que chama Tradução da Estrada. E na Flip eu tive a oportunidade de ver a mesa dela e eu fiquei muito encantada com ela. Então eu trouxe o livro dela para cá e tradução é um tema que me interessa demais. É, eu venho já namorando a tradução, né, vendo as pessoas falarem sobre tradução já há um tempo, desde que eu comecei a ter a ideia de entrar no mestrado. Então eu amo o Caetano Galindo, por exemplo, o tradutor. Tem uma série de vídeos dele que ele fala sobre a tradução de Alice no País das Maravilhas. Eu vou deixar depois o link para os apoiadores da newsletter lá na edição que eles vão receber. Então eu vi a aula dele inteira babando sobre aquilo, então eu adoro esses papos, sempre tento participar de seminários e palestras que falam sobre isso. Inclusive, ontem, quinta-feira, eu fiz uma oficina de tradução de livros infantis e foi muito legal. E para além do interesse, assim mesmo de leiga que eu tenho, ao longo do mestrado eu preciso fazer algumas traduções por conta própria, justamente porque eu estou trabalhando uma autora que é inglês e quase tudo dela tá ainda na imprensa, e são artigos em outra língua, então é sempre bom treinar um pouquinho dessa questão de tradução para fazer melhores escolhas, né?
Claro que quando eu trato dos romances da Sally Rooney, eu uso as edições já traduzidas aqui no Brasil pela Deborah Landsberg, que eu gosto muito do trabalho dela. Então, enfim, a tradução é muito excelente e minha amiga em breve vai publicar uma reportagem sobre isso, da importância da tradução, né? Que tem sido um assunto que tem sido bastante falado nesses últimos tempos, ainda bem. Bom, outros livros que me interessaram muito, e ainda não tenho uma ordem deles, eu amei Constelações, que foi o livro de ensaios é, que me levou a mediar uma mesa na Flip, junto com a Maria Rita Viana, a tradutora. Então, eu estava lá com a Sinead Gleeson, que é essa autora irlandesa. Então, muito me interessa o assunto por causa da minha pesquisa, e os ensaios são, assim, muito bons, muito impactantes. Fala sobre corpo, sobre violência, sobre doença, dor crônica, sobre aborto, sobre maternidade. Bom demais, gente. Recomendo muito. É um lançamento super recente, saiu em novembro, se eu não me engano. Eu também fui muito impactada pelo O Que É Meu, do José Henrique Bortolucci. Eu li, acho que no meio do ano, e até hoje penso em algumas partes, e me inspirou também a escrever um texto da newsletter que eu gostei muito de ter escrito, falando um pouco do meu avô, que foi caminhoneiro, e um pouco também das minhas aventuras na Amazônia, porque tem muito disso aqui nesse livro. E eu também li muita poesia esse ano. Vou destacar o livro da Bruna Mitrano, que eu gostei demais, chama Ninguém Quis Ver. Eu li assim numa sentada e depois fui revisitando os livros, até fiquei dobrando as páginas aqui, várias orelhinhas, porque eu gostei de muitos poemas. É muito bacana, muito bacana. Uma pena que eu não consegui ver as mesas que ela fez na Flip, porque tudo acontece ao mesmo tempo na Flip, né? E aí, assim, ainda tem livros que eu quero ler, que foi isso que eu falei, eu tô conseguindo ler muita coisa. Então, livros que eu ainda quero ler esse ano, né? Que são livros pequenininhos, curtinhos, né? Não tô sendo ambiciosa demais. Esse é Algumas Notas do Dia a Dia, da Christina Sharp, que eu consegui ver ela, essa teórica que fala muito de negritude. A mesa dela com a Dionne Brand foi, assim, maravilhosa, vontade de chorar, anotei mil coisas. E ainda tem esse livro também de poesia da Ana Martins Marques, que eu gosto muito. Então, estou muito empolgada para ler esse aqui também, que eu vi que foi escolhido como, acho, a melhor poesia do ano pela revista 451. Ele fala muito de imigrantes. Quero muito ler. Então, pode ser que tudo mude, pode ser que eu lembre de outros. Estou lembrando agora daquele Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, que eu li bem no começo do ano e que eu amei. Esse foi um livro que eu gostei demais. Enfim, veremos o que vai sobrar disso tudo na lista dos melhores do ano. A Marin Reis me perguntou de um livro que me lançou para dentro de mim mesma, que me balançou internamente. E não precisava de ser desse ano, enfim, quer dizer, pelo menos eu estou entendendo que não precisa ser desse ano, porque a primeira coisa que me veio à mente foi a tetralogia da Helena Ferrante, né? A tetralogia napolitana. Eu li esses livros em 2020, num momento muito delicado da vida de todos nós, que foi a pandemia, mas também num momento delicado na minha vida pessoal, que foi o segundo câncer da minha mãe. Minha mãe teve 2 vezes câncer de mama, e dessa segunda vez foi um câncer de mama muito mais agressivo. Ela teve que fazer muitas sessões de quimioterapia, cirurgia, radioterapia, e foi num momento que estávamos todos preocupados com o vírus, com a Covid, e eu não podia nem visitar minha mãe. Então foi muito difícil pra mim, assim, eu achei que a gente não ia escapar daquele momento. E eu chegava em casa chorando, meu marido super me apoiou nesse momento, mas foi um momento muito difícil pra mim. E aí foi que eu comecei a ler a tetralogia, né? Eu já tinha tentado ler o primeiro livro, A Amiga Genial, numa outra vez, não tinha funcionado pra mim. E eu tentei ler ele mais umas 2 vezes, não tinha funcionado. Mas a minha irmã ama, né, essa tetralogia. E eu tinha lido o livro da Gia Tolentino, aquele. Como chama esse livro da Gia Tolentino? Falso Espelho, que é um livro de ensaios. Num determinado momento ela fala sobre Helena Ferrante, sobre esse esforço narrativo das mulheres, sobre a amizade entre as mulheres. E eu falei, cara, é agora. E eu devorei. E são, assim, 4 livros, devem ter mais de, sei lá, devem ter quase 2.000 páginas, né, no total. E eu li muito rápido, e foi o que me sustentou. E me fez pensar sobre muita coisa, sobre a relação com a minha mãe, sobre a relação com amigas, sobre a relação com a escrita, a relação com a literatura, sobre amor, filhos, enfim, foi origens, fala muito de origens, né? É maravilhoso. Então, assim, se você ainda não leu, recomendo que leia. Se você estiver empacada no primeiro livro, continue.
vai melhorar e vai melhorar muito. Assim, eu quero muito comprar esse box novo que tá lançando, porque eu li tudo no Kindle, então eu não tenho nenhuma edição física aqui, até porque eu nunca achei as edições que tinham até o momento. Assim, as capas me pareciam meio estranhas e tal. E já que eu ia ter que fazer um investimento, eu falei, deixa eu fazer um investimento quando eles lançarem alguma coisa realmente bacana. E me parece que tá lindo, com textos de apoio de muita gente bacana. Então eu tô empolgadíssima para ler esse box. Bom, outra pergunta agora. Aqui já é uma pergunta mais geral e essa é uma pergunta que eu adorei. Aqui quem me fez essa pergunta é um perfil que tá escrito Trajanome. Deixa eu ver até como é que para falar o nome da pessoa certinho aqui, gente. É a Mirella, Mirella Trajano. Eu adorei a pergunta da Mirella. Mirella falou assim: "Gostaria de saber como foi sua fase dos 24 anos, minhas lembranças da época". E eu tô imaginando que a Mirella esteja mais ou menos na casa dos 24. Nossa, Mirella, foi assim uma viagem no tempo pra mim. Eu fui olhar as fotos pra lembrar exatamente o que estava acontecendo comigo nesse período. Eu tive 24 anos entre 2010 e 2011, né? E era um momento na minha carreira, na verdade, de construção da minha carreira como jornalista. Eu era produtora de reportagens especiais pela Amazônia, então eu viajava muito. Boa parte dos meses do ano eu ficava viajando para lugares assim bem distantes, em situações às vezes bem complicadas. Mas foi isso que me forjou como jornalista, foi minha verdadeira escola, porque passar esse tempo intenso com uma equipe, né, equipe de TV que normalmente é composta por repórter, câmera, operador de áudio e mais você, ensina muito. Muita coisa sobre jornalismo, mas muita coisa sobre a vida também, principalmente porque eu era uma menina muito jovem, em equipes quase sempre masculinas, em lugares às vezes perigosos, então tive que aprender muito, crescer muito nesse curto período assim de saída da faculdade, e de repente eu estava fazendo já essa função. Mas ao mesmo tempo que eu gostava muito, também eram momentos, essas viagens eram momentos de muita ansiedade para mim. Eu me cobro muito, eu tento fazer tudo o mais perfeito possível. Então eu sofria bastante, sofria também de perder coisas da minha família, né, eventos familiares, aniversários. E era um momento assim ainda de alegria, esses 24 anos, mas dali um tanto eu já ia começar a cansar dessa vida. E os meus 24 anos também, agora olhando para uma questão mais da vida pessoal, era um momento que a relação que eu tinha, o namoro que eu tinha, que já durava anos, estava apresentando os primeiros sinais de desgaste. Então, enquanto eu estava muito empolgada com as coisas no trabalho, esse outro lado da vida não estava indo tão bem. Eu estava começando a ter que entender que aquilo talvez não fosse durar muito. Já tinha durado bastante, mas ali para 2012, né, então um pouco mais de um ano depois que eu tinha 24 anos, acabou esse namoro e acabou também essa fase de viajar, porque eu consegui verbalizar que eu não queria mais, né, falar para os meus chefes que eu não queria mais viajar tanto assim, e aí eu mudei de função. Então, assim, esses 24 anos me parecem um retrato de uma vida muito diferente, né, de um momento meio ali no limiar de mudanças, que aí sim tem muito a ver com a pessoa que eu sou hoje. É claro que eu carrego muito desses ensinamentos das viagens, como eu disse, eles me formaram, mas é muito diferente da função que eu executo hoje, né? E o que possibilitou eu estar nessa posição hoje de editora e tudo mais foi ter terminado com essa fase de viagens. E a mesma coisa o relacionamento. É claro que me trouxe coisas muito interessantes, mas também me fez ver coisas que eu já não queria mais. E o que possibilitou ter uma relação mais saudável hoje e estar no momento que eu tô hoje, né? Então, assim, esse momento dos 24 realmente eles são um recorte muito específico da minha vida. Mas adorei relembrar. Obrigada por ter feito essa pergunta. E aí, ainda nessas questões mais da vida, a Sendo Bárbara, minha xará Bárbara, perguntou sobre como é fazer amigos, né? Nesse momento da vida adulta. E é uma ótima pergunta, porque eu acho que a gente. Eu acho não, né? Eu tenho certeza que a gente vai envelhecendo e o grupo de amigos vai diminuindo, né? Tem pesquisa sobre isso, tanto relacionadas ao fato de você não estar circulando muito em muitos ambientes mais, porque o trabalho consome quase tudo da tua vida, seja porque as pessoas vão tendo outras coisas para fazer, filhos, família, né? Diferente de quando você está na faculdade, ninguém tem muita coisa para fazer além de faculdade e trabalho, no máximo, né? Então, o círculo diminui. Mas eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa que me dedica
eu sou uma pessoa que se dedica muito às amizades, seja por mensagem, seja marcando café, seja tentando viajar, né? Mas é inegável que algumas amizades ficaram pelo caminho, amizades que eu gostava muito, pessoas que eu achava que eram muito próximas, assim, hoje em dia eu tenho pouquíssimo contato. E hoje eu percebo que eu tenho tido mais coragem de efetivamente ir atrás de pessoas que eu quero que sejam minhas amigas, né? Pessoas que eu conheço da internet, e aí eu falo, vamos marcar um café, ou essa pessoa fala pra gente tomar um café e eu tomo coragem e vou. Então eu tenho construído relações muito interessantes a partir desse salto de coragem, né? Claro, com cuidado, né, gente? Tô falando de conhecer pessoas assim da internet, mas pessoas ok, né? Na minha maioria são mulheres, pessoas que escrevem também como eu, que falam de livros como eu, e que têm sido, assim, ótimas companhias nesse rolê, nesses últimos anos. E vou destacar aqui a Larissa, minha amiga do mestrado, que foi uma pessoa que assim que eu entrei, eu estava perdidona no rolê da USP, ela me mandou uma mensagem e falou: vamos se encontrar para tomar um café? Se você precisar de qualquer ajuda, eu tô aqui. E aí eu falei, cara, vamos. E é uma das pessoas com quem eu mais converso, não só sobre pesquisa, a gente se manda áudios assim imensos, a gente se manda podcasts de 15 minutos, 20 minutos, falando da vida, falando de amizade. É, a gente não consegue se ver tanto presencialmente, porque nós duas, além do mestrado, trabalhamos com CLT, mas a gente se gosta muito. Então, eu acho que essa idade, a idade que eu tô perto dos 40 anos, é uma idade de você defender as amizades que você tem hoje, que você quer manter, se dedicar a elas da maneira que for possível, de maneira saudável também. A gente sabe que as amizades podem cair em coisas muito abusivas, mas também ir atrás de construir amizades novas, né? Se mostrar aberta para essas amizades novas, seja fazendo cursos, é, seja tomando um café com alguém diferente no trabalho que você não costuma tomar, sair, topar um convite para tomar uma cerveja, né? Ir na festa da firma, enfim, tentar um pouco também, né? Porque eu sinto que a gente vai ficando cada vez mais na defensiva. Eu sou uma pessoa que, apesar de parecer muito extrovertida, eu tenho essa dificuldade, eu preciso sempre lutar contra a minha grande vontade de ficar em casa o tempo inteiro, porque eu sou muito caseira. Então eu tô sempre nessa luta, mas acho que tenho conseguido um bom equilíbrio, tenho conseguido manter as pessoas que eu mais amo próximas a mim. Aproveitando a deixa dessa pergunta sobre amigos na vida adulta, eu vou responder aqui a pergunta da Gabi Palma, que ela perguntou sobre minha relação com envelhecimento e padrões de beleza, porque esse é um assunto que vira e mexe, eu comento no Instagram ou na newsletter. Esse é um tema delicado, eu sei, cada um tem uma visão muito particular sobre isso, mas a minha relação tem a ver muito com a perda do meu pai. Meu pai morreu com 45 anos, morreu dormindo, então foi uma morte repentina, muito jovem, e eu era também muito jovem, eu tinha 18 anos. E a partir daquele momento começou a calcificar dentro da minha cabeça essa ideia de que realmente envelhecer é um presente, é um privilégio, né? Porque eu queria que meu pai tivesse vivido muito mais anos ao meu lado e eu sei que ele gostaria de ter vivido muito mais anos. Meu pai era um cara assim muito animado, muito alegre. Então, assim, a cada ano que passa, eu celebro muito, muito assim, empolgadamente o fato da minha velhinha de aniversário estar aumentando o número. Eu sou uma pessoa que adoro falar a minha idade, eu tenho 37 anos hoje, falo sempre, defendo que a gente fale, não gosto daquilo assim, nossa, que indelicado falar a sua idade. Eu não vejo indelicadeza nisso, eu não vejo como isso possa ser um demérito, envelhecer possa ser ruim, né? É claro que tem sinais do tempo que a gente não gosta, né? Sejam estéticos como realmente físicos que impedem a gente de fazer coisas, sejam as doenças. Isso me assusta, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu sou hipocondríaca, então eu tenho medo frequente de ficar doente. Eu não quero morrer, não quero morrer jovem. Até por isso tenho tentado fazer mais exercícios, que não é uma coisa que eu amo. Tem até uma pergunta sobre isso aqui, se eu me sentia pressionada a fazer exercício, e eu me sinto pressionada por mim mesma, porque eu quero ser uma velhinha que agacha, que amarra o tênis, que sai na rua, que pode fazer as compras. Então minha visão tem um pouco a ver com isso, assim, eu percebo até que eu já meio que adianto a idade para cima. Quando vira o ano, janeiro, eu já começo a falar que eu tenho 38 anos, mas eu só vou fazer 38 em julho. Mas é tamanha vontade, e eu acho que quanto mais se aproxima da idade que meu pai morreu, mais eu fico ansiosa com isso, né? Porque eu quero passar dessa idade. É meio que um marco que está me assombrando. E eu vejo como minha irmã mais velha também tem isso, porque eu e minha irmã mais velha
somos filhas da mesma mãe e do mesmo pai, e a minha irmã mais nova é filha da minha mãe com meu padrasto, que me cria desde os 2 anos, né? Então, tem a ver com isso. E sobre essa questão de padrão de beleza, passa por isso também. Eu acho que é mais fácil eu aceitar que meu rosto está mudando, que meu corpo está mudando, do que ficar lutando contra isso, né? Eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de passar cremes, eu tenho marcas de acne, então me incomodam as marcas de acne, então vira e mexe eu faço lasers. Mas é por aí que eu paro, assim. Eu, por ser hipocondríaca, eu tenho muita angústia dessas coisas de ter algum produto sendo injetado em mim. Fico angustiada com isso, achando que isso vai percorrer meu corpo, vai virar um câncer, vai virar uma embolia no meu pulmão. É tipo, esse tipo de pensamento que eu tenho. E realmente eu tenho medo de não me reconhecer, de me arrepender, de fazer alguma coisa drástica e olhar no espelho e falar, putz, não tô achando legal. Então eu acho que eu procuro por procedimentos que tem mais a ver assim com essa coisa da minha cicatriz da acne ou com a textura da pele em si, né, da pele gostosa de passar a mão, não aquela coisa áspera ou muito oleosa, que é o meu caso, minha pele está sempre muito oleosa, do que focar na questão das marcas da pele, né? Então assim, em pé de galinha, nessas marcas de expressão aqui, assim, é claro que às vezes eu olho e falo, putz, era melhor quando eu não tinha, né? Gostava mais de mim talvez quando eu não tinha, mas não existe opção, né? Isso aqui vai acontecer. E sabe, tem uma coisa que a minha dermatologista falou, que é uma dermatologista que eu adoro, que sempre respeitou muito a visão que eu tenho sobre pele, sobre o que eu quero fazer da pele, que quando eu falei pra ela que eu não queria fazer botox, que não me incomodavam as marcas na testa e tal, ela falou pra mim, olha, que legal, porque tem um valor muito intangível nas rugas, né? Você é uma menina que parece ser muito jovem e está assumindo cargos importantes, às vezes essas rugas vão trazer essa imagem da experiência que você quer passar, né? Olha só quanta coisa eu passei, isso também está nas minhas rugas, né? Isso também está nos meus cabelos brancos que estão passando, que estão aparecendo. Eu acho que as pessoas aterrorizam muita gente, profissionais às vezes aterrorizam muita gente e também a indústria toda dos cosméticos aterrorizam muita gente, tipo, faça agora, porque se você não fizer agora, já era, entendeu? Você vai ficar horrível. E eu realmente não acredito nisso. Eu acredito que a gente vai ser uma outra versão da gente mesma, né? É, e a beleza, ela é abstrata, ela é complexa. Então é até difícil de falar se a gente vai ser uma nova versão bonita, mais feia. É uma outra versão, é uma outra versão da gente mesma. Porque não tem como voltar atrás, pessoal. E, se Deus quiser, eu quero me ver muito velhinha, lá com 70 anos, porque tem uma pergunta aqui também muito fofa que a pessoa fala: você se imagina no futuro com 70 anos? Pensar nisso te assusta? Tô numa vibe muito Nierno. O que eu mais quero é não 70 anos, porque eu acho que 70 hoje em dia é pouco, entendeu? Porque se pensar, minha mãe tá perto dos 70. Eu quero, assim, 100 anos. 100 anos, mas quero tentar com saúde mental e física. Bom, gente, eu acho que essa última pergunta pode ser um bom fim para esse vídeo. Tem outras perguntas que as pessoas me mandaram, eu quero agradecer muito a quem mandou. Perguntas às vezes sobre rotina de estudo, organização. Tem alguns vídeos que eu falo disso, eu vou tentar enviar para essas pessoas que gentilmente me perguntaram essas coisas também. Mas é isso, eu queria agradecer por toda a companhia esse ano onde eu me aventurei mais a fazer vídeos assim, e tenho tido um retorno muito legal, tanto do pessoal da newsletter, do Instagram, como pessoas que estão me encontrando só pelo YouTube, e tem sido uma novidade para mim, porque eu usava essa plataforma apenas como depositório de vídeos, mas estou vendo que tem gente interessada também nas coisas que eu tenho estudado, nas coisas que eu tenho escrito, então tem sido muito legal. Eu espero que todos tenham um fim de ano assim agradável, feliz, com pessoas que a gente gosta ao nosso redor, com comidas gostosas, com descanso, descanso da mente, descanso do corpo, e que venha um ano bom pela frente com melhores notícias, sabe? Porque tem tanto medo nos rondando, né, de tanta coisa, das questões climáticas, mas enfim, isso é assunto, né? Minha ansiedade climática pode ser assunto para um outro vídeo. Um beijo enorme e eu agradeço de novo, especialmente aos apoiadores da newsletter, que me ajudam muito com a questão financeira. E eu acho que um dos grandes retornos para mim esse ano foram esses apoiadores, dedicando parte do dinheiro que eles ganham para apoiar o meu trabalho. É realmente muito comovente, eu fico muito feliz sempre. Eu não trato isso como qualquer coisa, para mim isso tem muito valor. Obrigada, bom fim de ano e até 2024.